Vamos lá, continuar com a nossa jornada, com o nosso caminho na espiritualidade. Bom, a gente está falando do caminho espiritual, relembrando um pouquinho rápido o que a gente falou do primeiro passo, né, chamado de Charampad. Nesse primeiro passo, o que a gente viu, né, que é é, Charan significa modesto, é o primeiro momento em que é colocado que, né, de uma forma, uma sensação bem simples de desequilíbrio, a gente começa a buscar um outro lado, e é tido o estágio da lua de mel, onde a gente se sente muito feliz, né? Que é onde encontra um novo caminho, encontra um guia, e aí se sente abençoado, com dádiva. É o caminho da felicidade, que três tipos de motivação leva a esse caminho. A necessidade, quando a vida traz muito sofrimento, frustração, e aí a gente começa a buscar um outro caminho que não sofre. As possibilidades, quando a gente observa alguém que está experienciando um caminho novo e a gente busca esse caminho para ampliar os nossos prazeres, né? E o terceiro, que é o destino, que é um caminho mais intuitivo, onde a gente começa, independente de prazer, riqueza, aceitação, a gente começa a buscar um novo chamado, um novo caminho. É a fase que a gente tem que desenvolver a mente do não saber, né? Essa frase de humildade, aceitar as novas regras, os novos padrões. E aí, quando a gente fica intrigado com essa primeira etapa, a gente vai buscar, então, o que é chamado de Karampad, onde a gente parou, que é o segundo estágio. Então, eu vou compartilhar o slide aqui para a gente dar continuidade na nossa caminhada. Então, a gente parou aqui. Segundo passo da caminhada espiritual. Gente, se vocês quiserem fazer interrupção, pergunta, fica à vontade, tá? Eu acho que essa conversa, na verdade, quando a gente está falando do caminho espiritual, se a gente analisar o que está aí, né, nesse, nesse estudo, na verdade, a nossa caminhada, né? Existe um preconceito muito grande quanto à espiritualidade, porque existe um misticismo, existe um envolvimento institucional, mas na verdade, né, é aquilo que eu sempre coloco, de uma forma menos mística, mas que existe algo que experiencia esse mundo com esse corpo, com essa mente que não é a mente, que não é o corpo, e que isso pode ser chamado então de alma, espírito, algo que não é matéria, que abstrai a matéria. E no fundo a gente vai perceber que esse caminho, ele não é um caminho, ele é o caminho, ele é a caminhada da nossa vida, né? Onde a gente começa a perceber uma, uma um novo sentido que não é só o ser animal, né, de procriação, um prazer, etc. E aí a gente cai nesse segundo passo, que é chamado de Karampad. A gente deu mais ou menos o início, o encontro passado, onde Karan significa fazer, executar tarefas. Esse segundo passo é o passo da prática, é onde a gente vai empenhar o esforço. Então, assim, o primeiro, existe um novo vislumbre, um novo guia, umas novas possibilidades, onde a gente se sente bem feliz e ancorado, né? Abençoado. Aí essa bênção instiga a uma segunda busca que vai exigir um esforço necessário para que a gente comece a mudar, a confrontar os nossos medos, né? A gente precisa começar a atuar de uma outra forma. Não é só, se a gente fizer uma comparação muito simplista, né, mas com a religião católica, a gente não é só ir na missa, né? Vai precisar existir um esforço para começar a gente a se tornar aquilo que esse caminho demonstra, seja ele qual for. E aí a gente começa a questionar o que é certo ou errado, né? Porque no fundo a gente tem um grupo de, de estruturas, de hábitos que nos conduz a uma forma de viver que qualquer coisa que confronte isso, fica difícil a gente analisar o que é certo e errado. Eu dou um exemplo muito simples, né, de entender essa estrutura de certo e errado. Se você tem uma família, né, tem filhos, tem esposa ou marido, né, e a família, enfim, constituída, e é natural que você tenha um trabalho, né, para ganhar dinheiro, para sustentar a sua família.
E aí, se você chegar para essa família e falar assim, eu vou ficar um ano lá enfiado na selva amazônica, estudando sei lá o quê, né, ou fazendo qualquer tarefa específica, e para isso eu vou ganhar 3 milhões de dólares durante um ano do meu trabalho, no qual eu vou abandonar tudo e fazer um esforço imenso de fazer esse trabalho X, mas eu vou ganhar 3 milhões de dólares. O que, que a sua família vai falar? Vá, fique lá. Ah, mas eu acho que vai ser difícil. Não é, você aguenta. Fique na floresta um ano, que você vai ganhar 3 milhões de dólares, resolveu todos os problemas da família inteira. E aí o cunhado, a sogra, a família inteira vai falar, nossa, aquele cara, como ele é sortudo, ele vai ficar um ano e vai ganhar 3 milhões de dólares. Não importa o tamanho do esforço que vai ser feito, mas a recompensa vale qualquer sacrifício. E todo mundo vai entender. Os amigos, todo mundo vai falar assim, nossa, que bacana, aquele cara teve a oportunidade de se ferrar durante um ano na vida, mas vai ganhar 3 milhões de dólares. Agora, se você chegar para sua família e falar assim, eu vou ficar um mês retirado no ambiente procurando a minha existência, entender a minha existência, entender o que eu estou fazendo no mundo. E eu vou me retirar um mês e ficar lá quieto, meditando sobre a vida. Todos os seus familiares vão falar assim, ele pirou, o cara ficou louco, abandonou, é um maluco. Citando esse exemplo que é bem tosco, mas é bem simples de entender a estrutura que é montada cultural, né, do que é certo e do que é errado. É você buscar a sua concepção de existência, você buscar a sua natureza, isso não é certo, porque você está deixando os seus afazeres principais, que é cuidar da sua prole, e qualquer esforço que você faça nessa direção é certo. Então, esse segundo passo, né, a gente começa a questionar, a gente começa a buscar o que é certo, o que é errado. E aí o problema de seguir esse caminho pode, como está no texto, parecer um suicídio social, onde os amigos não vão entender nada, a família não vai entender nada, porque é algo que não está dentro da cultura, não está estabelecido naquilo que eu falo milhares de vezes, mas eu acho uma frase muito boa, na ilusão coletiva milenar. O meu avô, o meu bisavô, o cara que eu admiro, que mora lá nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, no Havaí, todos eles pensam assim. Então, como é que eu não vou pensar? E há milhares de anos pensam assim, como eu não vou pensar dessa forma? Então, esse primeiro questionamento vai depender, né, de confiar o que é certo, o que é errado, e vai gerar uma natural insegurança. Então é preciso desenvolver coragem, né? Ousadia, como está aí um senso de aventura em confiar em si mesmo e seguir no caminho. Mas como é que estrutura essa coragem, essa ousadia, né? Essa aventura que você está entrando, entre aspas? É com uma prática. No final, tudo é uma prática, tudo é uma construção prática. Né? Não é uma coisa, uma dádiva. Não é aquela alegria do começo, onde existe o guia, o abençoamento desse caminho novo, mas esse caminho novo não mudou nada na sua vida. Esse caminho novo só foi uma percepção, né? Não exigiu algo que mudasse. Então, é necessário, né, como está aí no texto, desenvolver uma forma criativa, né, autêntica, que irá validar você mesmo para si mesmo por você mesmo. Essa frase eu acho muito bonita, porque no final você se torna absolutamente sozinho. Por mais que a pessoa esteja do seu lado e esteja razoavelmente entendendo o que está acontecendo, mas nessa luta você está sozinho. Porque é a busca da sua existência. Não é do seu vizinho, não é do seu pai, não é, é a sua vida, é a sua perspectiva. Então você vai ter que desenvolver e validar para você mesmo, né, essa perspectiva. Se existir dúvida, e a dúvida vai ser a insegurança, né? Nem a dúvida, a insegurança vai ser o grande obstáculo desse caminho. E aí a gente vai ter que ter essa percepção forte, né, de identidade. E aí, voltando um pouco à conversa, no mantra, na essência, na vibração, hoje até eu fiz uma live, uma parte da live era o último sutra de um texto, de 20 sutras, que fala sobre a busca sobre a autorrealização, texto do Shivaísmo.
E aí no final ele fala assim, você se torna um Mahamantra. O Mahamantra, a expressão em sânscrito é o Mahamantra, que você se torna uno com a consciência. Porque no final nós somos mantras. E aí a gente se torna essa grande identidade como um grande Mahamantra, grande mantra, com o grande mantra, né? Com a grande consciência. E essa busca, né? Voltando lá nos mantras, que é o Shabad Guru, né? O Guru o nosso professor Shabad, é aquela essência verdadeira que a gente está buscando. E no final, na essência da existência, a gente está buscando o que é essa vibração essencial que eu sou no final, independente das estruturas mentais que eu crio dos meus personagens, né? A gente viu ontem também no grupo da formação, né? Na estrutura dos chakras, né? Naquele nível onde eu desenvolvo os meus personagens, sou responsável por todos eles, né? Pai, amigo, profissional, etc., homem, mulher, e no final eu não sou nada disso, apesar de ser responsável por todos eles, né? O Anahata Chakra. E aí qual é essa essência? Que não é nada disso, mas se expressa de todas essas formas. Essa é a busca, né? E essa busca está muito correlacionada à entoação de mantra, por incrível que pareça. Porque a entoação de mantra é a frequência que você achou, por isso a transferência, né? Guru, para não parar de guru discípulo, que acha o seu mantra e transfere para você o seu mantra, porque o seu mantra é a sua essência, é a vibração sua que te traz aquela frequência que você começa a entrar em contato com a sua realidade, que transcende a mente. Aí está escrito aí, seu corpo sutil falará com você por meio de sua intuição. Percebe que aí começa a entrar um outro nível de relação, que não é mental mais, não é mais lógica. É uma reação intuitiva, é uma reação que a nossa existência mais sutil começa a desenvolver. Mas é só a segunda etapa, a gente tem 5. Então percebe que começa a haver um conflito, né? Porque tudo isso ainda a gente está preso muito a uma estrutura cultural anterior, né, que não nos deixa acreditar nisso. Eu ia falar de mantra, de corpo sutil, de vibração, de essência. Né? Existe um outro lado muito mais grosseiro da existência, falando de outra forma. Né? Não, você precisa ser magro, bonito e famoso, você precisa ganhar dinheiro, você precisa, enfim, ter status na sociedade, ter bens, acumular bens para o futuro. Né? Para o futuro, você vai precisar de ter sei lá, um dinheiro para aproveitar suas viagens, e tudo isso tá dentro da mente, né? Tá arraigado, faz parte da nossa natureza cultural. E aí começa esse conflito, né? Nesse estágio começa o trabalho pessoal, porque não dá para espelhar em ninguém, porque cada um vai ter o seu nível de compreensão, de caminho, e por mais que esteja próximo, né? Por mais que seja mãe, filho, pai, filho, etc., não está no mesmo caminho. Cada um tem uma existência, né? Cada um tem uma busca individual, né? Uma experiência individual. E aí começa esse trabalho pessoal, né? Quem eu sou, quem eu sou. E é muito difícil, eu acho que a nossa cultura, talvez os indianos tenham, os orientais, de uma forma geral, tenham uma perspectiva um pouco diferente, de já nascer num ambiente que propicia essa busca. E a gente não. A gente vive num espelhamento dos outros, né? Eu quero ser o outro, né? Eu quero ser os espelhos que eu olho na minha vida e que eles são as minhas referências. E normalmente as referências são voltadas a um aspecto material, né? De sucesso material, de beleza externa, de toda uma construção que dificilmente você consegue, com uma idade menos avançada, trabalhar essa busca de quem eu sou, independente de quem vocês querem que eu seja. Quem é a minha existência e para que eu estou aqui? Né? Para que eu sirvo? Para mim mesmo. Que essa é a força criativa lá no início de validar você para você mesmo, para si mesmo, por você mesmo. Então essa busca ela começa a ser uma, uma busca pela consciência, né? do que é necessário para que eu me desenvolva na minha existência. E aí, como voltando a falar o que eu estava falando anteriormente, é uma pena que isso, às vezes, vai ocorrer com uma idade mais avançada. Poderia começar um pouco antes. Né? Tá certo que cada fase exige os seus desenvolvimentos específicos, mas talvez essa semente dessa busca por esse relacionamento, como está aí no texto, esse relacionamento mais profundo com a própria existência, ela poderia começar um pouco antes. E aí talvez
as pessoas tivessem um pouco mais de relação humana verdadeira nessa existência, né? Então, os grandes desafios nessa fase é enriquecimento sensorial. O que significa isso? Desenvolver, né, o Yogi Bhajan usava esse termo, o seu ser sensorial, que a gente viu nos estudos passados, né, que são aquela estrutura, né, de glandular, de pineal, de pituitária, essas glândulas que nos traz uma percepção mais sutil da existência, o funcionamento glandular em si, né, que traz toda essa sensação de prazer ou dor ou raiva, todas as emoções que estão envolvidas, desenvolver esse ser sensorial, esse equipamento sensorial, para que refine ele, para que a gente consiga ter perspectivas mais sutis. E aí a gente precisa acumular, é muito bonito esse texto, né? Acumular experiências em muitos novos contextos, né? Que não são técnicos, que não são formações profissionais, né? Que não são busca de eu ser um profissional melhor, de eu ser uma máquina melhor que os outros, de eu ser um competidor melhor que os outros, né? Que essa é a grande concepção da nossa existência, né? Eu preciso ganhar, eu preciso ganhar, eu preciso ser o melhor. Não basta ser vice, vice não serve para nada, eu tenho que ser o melhor. E aí essa nova experiência, em novos contextos, desconstruindo grande parte dessa visão individualista, competitiva, vai ser o grande desafio. Enriquecer, sutilizar a nossa existência, que a gente é, eu falo a gente, de uma forma geral, talvez vocês não, mas eu falo muito mais por mim, né? É uma existência grosseira, né? Uma existência baseada num instinto animal que a gente precisa ir refinando, né? Esse diamante no final, que nós somos divinos, né? Na nossa essência, mas totalmente encoberto por impureza, né? E quando o Sri Atma, que é um dos inspiradores desse caminho que a gente está fazendo, ele fala que a vida é purificação, é exatamente isso, né? Nada mais que isso. A vida é um processo de limpeza, de purificação, né? Cada vez mais tirando esses véus de ignorância, de grosseria, para que a gente consiga desenvolver esse ser sensorial, enriquecer esse ser sensorial e mais sutil. Redefinir o que a gente tem que fazer. Quando ele fala as tarefas e as expectativas sobre as tarefas, é trabalhar um novo universo de ação, né? Que não é mais cuidar da prole, não é mais guardar dinheiro para viajar no futuro, não é mais ser melhor que as pessoas, não é mais ser o número um, mas são outras tarefas, outras expectativas, né? Outros resultados. Percebe que é uma fase estrutural. Esse segundo estágio, o Karampad, ele é estrutural, ele é super importante, porque ele é que vai construir a base dos outros estágios, né? Shaktipad, que é o próximo que a gente vai ver, ou talvez não hoje, ele é o fundamental, né? Ele é o ponto de intersecção de continuar ou não. Mas esse estado, ele é o estado que vai dar base para a continuidade. Ele é talvez um dos grandes importantes. O primeiro é a alegria, né? O primeiro tá tudo bonito, né? Esse já é o de desenvolver verdadeiramente. E aí termina, que eu até grifei, o desenvolvimento da concentração. E se você pegar na estrutura do yoga, né, basicamente na prática do yoga, a concentração é o ponto inicial da prática verdadeira do yoga. Se estabelecer os níveis de prática como uma natureza inferior de preparo e uma natureza superior de prática, aonde começa a prática do yoga verdadeira? Aonde eu tenho a capacidade de me concentrar. Então, todo o esforço do yoga, ele começa na minha capacidade de concentração, que a gente não tem, né? Que a gente vive hoje 10 pensamentos ao mesmo tempo, né? A vida é projetada sobre o que eu fiz ou não fiz no passado, o que eu gosto ou não gosto, o apego à estrutura passada que eu deveria fazer e que eu não fiz, e vivendo aquilo que não existe, que é o futuro. Uma perspectiva de algo que vai acontecer que não existe também. Então percebe que a gente vive num vácuo, isso é absolutamente yoga. Trazer a mente para uma perspectiva objetiva do agora. A gente vive num vácuo entre as coisas que eu fiz ou não fiz, deixei de fazer, e que eu gostei, e que eu quero repetir, ou que eu fiz e não deveria ter feito, que já foi, e uma perspectiva de algo que não existe, que é o futuro. Eu quero ser algo que ainda não vou ser, pode ser que não seja,
E tudo que eu imagino no futuro é só uma especulação criativa da mente, né? Nada é real, né? Pode ser que amanhã aconteça tudo de forma diferente, como geralmente é. Então, esse vácuo que a gente vive é um vácuo de ansiedade, porque a mente está presa em dois pontos. Tem um curso lá do, né, se não me engano, Conquistando a Mente, tem uma parte que fala que é bem interessante, não sei quem fez, se lembra, que é quando o cérebro, quando fizeram um estudo do cérebro, qual é aonde atua o cérebro no passado e aonde atua o cérebro no futuro, que são as mesmas estruturas. É ativado a mesma área do cérebro aonde você está vendo o passado e o futuro. Quer dizer, você está criando duas situações inexistentes, né, de uma que já foi, mas... E é um ponto interessante que quando a gente fala de passado, o que é o passado? O passado é a emoção gerada, construída com uma fantasia. Nunca é verdade. Você não consegue lembrar o fato de tudo que aconteceu. Você lembra o principal, aquilo que causou uma emoção principal, e reconstrói aquela história como se fosse uma reconstrução imaginária. Na verdade, o passado é uma reconstrução imaginária com os seus pontos emocionais importantes. E o que é o futuro? Uma construção imaginária da mesma forma. Por isso que é a mesma área do cérebro que atua. Porque são duas construções imaginárias no final. E aí, quando a gente está preso nesses dois balanços, nesse balanço, a gente está no nada. A gente está vivendo nesse vácuo. Sem nenhuma perspectiva de consciência na existência. Porque eu não sei exatamente o que eu estou fazendo agora. Então, esse é o ponto da concentração. Esse é a necessidade de eu manter a minha mente concentrada no que eu estou fazendo hoje, agora, né? Qual é a minha ação agora que vai gerar o fruto no futuro. Então, vou fazer uma pequena pausa aqui, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, porque esse texto eu acho, esse estudo eu acho espetacular. Pelo menos eu fiquei emocionado. Não sei vocês. E se vocês quiserem fazer Danilo, colocações, falam. eu quero. É que pegando esse ganchinho seu aí do final, até marquei aqui, quando você falou do passado nessa reconstrução imaginária, me remeteu a um documentário que não foi bem com essas palavras, mas a ideia é a mesma. Chama Insaei, o poder da intuição. E ela frisa muito, é um estudo lá de uma mulher que ela trabalhou na ONU e ela largou tudo, o serviço dela na ONU, para estudar sobre a intuição. E daí ela fala muito bem, muito bacana essa questão do passado, porque ela falou assim que a gente não consegue recriar o passado. Sim, A gente exatamente. tem uma ideia assim, eu lembro com exatidão do passado. Não, a mente humana não consegue lembrar com exatidão. Ela pega É, algumas coisas do passado e vai montando o que poderia ter sido aquilo lá naquele momento, mas a gente não tem a exatamente. capacidade de guardar o passado dessa forma que a gente imagina. Eu lembro com É, precisão. Ela falou assim: não, ninguém lembra com exatamente. precisão. A gente recria uma história baseada nas informações que a gente tem. É uma história criada. Isso, A emoção isso. principal existe, né? Aquele sentimento principal, mas a É. história em si ela é criada, assim como o E, futuro. E é interessante que isso foi comprovado, né, estudado de forma, uhum. eu não vou saber o nome da máquina, mas que fotografa a área do cérebro que é a mesma, que o projeto futuro e que cria o passado. Muito E louco, se né? for pensar, né, tantas pessoas que ficam aí arrastando, né, o Pois é, passado, nós, pois né, é. todos, ficam arrastando, Tudo. lembrando de situações do passado, e se eu tivesse feito isso diferente, ou qualquer outra coisa, ou sofrendo por questões do passado que Apegado profundamente, às vezes, a uma apegado. estrutura de passado. Poderia se libertar de tantas coisas, né, se a gente estudasse a fundo essas questões. Então, essa fase é esse momento, né? Quando você começa a se Uhum, reconstruir e começa a ter essa nova perspectiva e desenvolver a percepção do presente, né? O que é agora? E aí eu cito até um exemplo até comentei ontem, acho que ontem antes de ontem, naquele momento que eu estava abandonando toda a minha empresa, enfim, tudo que eu tinha, e buscando uma outra coisa que eu não sabia o que era. Existiu, eu acho que eu vi, ou alguém me falou, eu vi em algum lugar e me fixei muito nisso. Se você manter a sua mente concentrada no ponto do agora e perceber assim, o que está faltando agora para mim? Faça essa pergunta durante vários dias e durante vários momentos do seu dia. No momento que você estiver preocupado, amanhã, o que vai acontecer, o passado, o que foi, enfim, todas as preocupações naturais que a gente tem no dia a dia. Para nesse momento, olha para o agora, exatamente para o momento que você está e fala assim, o que está me faltando agora? Qual é o meu sofrimento real agora?
você vai perceber que 99 ou 98 ou 95 sei lá, por cento do seu tempo não tem nada. Não está acontecendo nada de errado. Não existe nenhum sofrimento, não existe nenhuma dor, não existe nada que você esteja entubado no hospital ou que você esteja passando algo que realmente é um problema. 90%, 95%, sei lá quantos por cento, uma grande porcentagem, é só uma viagem. É por incrível que pareça, todas as horas que você estiver aflita e ansioso e sei lá, todos os problemas que a gente tem, analisa o momento, fala assim, agora, o que eu estou sofrendo? Qual é o meu sofrimento real nesse momento? Você vai perceber que quase sempre não tem nada. Tá tudo certo, como Dan- sempre tem. Pode falar. Danilo, Pode falar. não seria uma purificação? Da vida é uma purificação, de uma Então, forma geral. verdade. Ainda é uma purificação. Mas essa compreensão de isso é concentração. Isso é o poder de concentração. É você ter a capacidade de parar, não viajar, observar agora e falar assim, agora, qual é o meu problema? Façam esse exercício. Façam esse exercício. Durante vários dias aí, lembra disso. No momento que você estiver preocupado, estiver tenso, você fala assim, qual é o meu problema agora? Normalmente não é nada. Você tá vendo? Pare e resolva agora. Não Não é é nem isso? resolver, porque não tem o que resolver. Se você parar Não, e mas falar assim, qual é o meu problema agora? Normalmente você não tem problema nenhum. Tá tudo certo, tá tudo como sempre está esteve. acontecendo tudo que tem que acontecer. Não é E isso? nada de problema real. Não tem o que resolver. Ô Danilo, mas a impressão que eu tenho é que a gente cria essa preocupação, né, no sentido de eu estou incomodado com alguma coisa que pode vir a acontecer, né? A gente já falou sobre isso. Sim. Não necessariamente o medo em si, mas enfim, várias vezes você tem alguma coisa te incomodando porque é algo futuro, né? Essa é a ideia. E a gente gostaria de focar no agora. Mas a gente tem um problema que é o que a gente faz até lá, né? É consequência, né? Sim. Digo, o nosso futuro é consequência do que a gente faz até lá. E eu acho que Exatamente. isso acaba preocupando a gente. Então, a ideia Mas seria existe como que a gente consegue evitar isso, né? essa colocação é extremamente necessária. Por quê? Porque a ideia de planejamento, ela é natural ao ser humano. Porque se você não tiver comida agora na geladeira, amanhã você não tem o que comer. Se você não plantar agora, você não tem o que colher. A sua ação futura é o que você está fazendo agora. Então, a ideia de se planejar o futuro, ela é absolutamente necessária na existência humana. Agora, o estresse, a ansiedade e a preocupação e o medo, não. Percebe? O que eu tenho que fazer amanhã, para amanhã, hoje, agora? Faz, pronto. Se esse fosse o desenvolvimento de concentração, eu estou concentrado agora. Eu posso fazer isso agora, eu vou fazer isso agora. E faz. Percebe? Agora, percebe que grande parte do tempo a gente não está fazendo aquilo que deve fazer porque a gente está preocupado ou com medo ou com algum problema de estresse do que deve ser no futuro. E aí você não faz nada no final. O Não que deve ser concentra, né? feito não é feito. Porque a gente Perfeito. está... E em casos mais graves, né, quando entra em colapso de ansiedade, aí a pessoa acaba ficando num estado absolutamente inerte, né, e claro que o futuro vai ser o que ele plantou da inércia agora, e aí é uma bola, né, é o que o Sadhguru diz, é você jogar as bolas para cima, cair na sua cabeça e você fala, por quê, né? Por que comigo? Por que está acontecendo isso, né? Mas você não está vendo que é você que está jogando as bolas. Mas isso também tem a ver com essa fase, essa fase da caminhada espiritual, que é a busca, né? E que a gente não tem clareza do que é certo, do que está errado. Nós estamos na busca, né? E não temos também esse acúmulo de experiência que você fala no texto, né? E aí, por isso que nessa fase especificamente, é absolutamente necessário fazer, por isso Karan, a tarefa, o fazer. Então eu só vou dar continuidade, porque a gente parou num ponto agora que é exatamente o que a gente vai continuar falando, que é o próximo passo daí, a prática que dá ao aprendiz, né, que como a gente está nessa fase, nesse momento de aprendizado, a habilidade para estabelecer uma perspectiva independente das condições externas ao redor. Esse é o grande ponto do sadhana, da prática, que é o mundo ao redor está me criando uma expectativa e me influenciando de forma muito severa. Que como você colocou bem agora, Curi,
é um momento de aprendizado, a gente não tem ainda a experiência, né? E um momento a condição externa está influenciando diretamente. Não faça isso, faça aquilo. Não, você tem que caminhar desse jeito, você tem que daquele. E aí a gente ainda acredita muito nessa estrutura que nos prende a esse aspecto cultural, né? E de todas as expectativas que existem dentro da cultura no qual a gente está preso. E essa condição externa, né, que nos atrapalha, e é uma condição cultural, física, é toda uma estrutura que não está montada ainda, que nos atrapalham profundamente nesse continuar a caminhada. E normalmente aí que percebe que aí ainda não é o ponto que vai ser o próximo de você voltar ou desistir. Você nem começou. Então, você deixa de caminhar porque esse estado é o estado da base. Não é o estado ainda que você vai deixar de caminhar ou escolher caminhar, não é ainda o ponto onde você oscila entre continuar ou não. Você não começou a caminhada, mas já está começando a estabelecer esse princípio que é extremamente necessário à prática, que é chamado de sadhana no seu sentido geral. Lembrando sempre que sadhana é o dia inteiro. Sadhana é... Tem alguém com o microfone ligado aí, só presta atenção, depois acabei entrando no ruído. Não é, o sadhana, lembrando que não é a asana pranayama, prática de yoga de manhã, tá? A sadhana é todo o sistema existencial nosso do dia. É a associação, é a alimentação, é o que eu faço, é a prática física, é o pranayama, é também a meditação, mas absolutamente não é só isso. E aí uma frase que está marcada aqui, é o sadhana, é o estágio do sadhana, é o estágio da prática, com ou sem disposição. Esse é o ponto. Que vai nos trazer, continuando o texto, elasticidade e resistência para passar, para entrar no caminho. Essa é a porta de entrada, né? A porta de entrada seria a anterior lá, que a gente fica feliz e tal, mas essa é realmente, talvez, quando a gente atravessa a ponte. Essa elasticidade, né? Essa flexibilidade para trabalhar nessa área, nesse momento. E a resistência, que é absolutamente necessário, a gente tem que estabelecer um sadhana profundo, com ou sem disposição, com dor de barriga ou sem dor de barriga, com chuva, com sol, com frio, com calor, com vontade ou sem vontade, entendendo ou não entendendo, que é aquela primeira fase de se entregar às regras, eu gostei, não gostei. Essa é a hora de se aprofundar na prática, seja ela qual for. Isso é que vai dar a resistência para passar. E aí um dos pontos bastante importantes nessa fase é usar os catalisadores. A Joyce colocou bastante isso, que é muito Vaishnava, né? Que é esse princípio da associação. E aí ela até fez uma colocação também interessante, que não é a associação só de pessoas, mas são todas as associações que eu trago para a busca do meu caminho. E é uma coisa muito simples, né? Eu preciso manter minha mente estável, eu preciso me associar a coisas estáveis. Se eu preciso de movimento, eu preciso me associar a coisas que me dão movimento. E assim, essa associação ela vai me ajudar muito nesse processo de manter a minha resistência. Ponto fundamental e importante de entender. A vida é feita através de Sharira, o veículo, o seu corpo. O seu corpo dá sustentação para toda essa estrutura. É fundamental que o seu corpo esteja forte nesse momento, elástico. Por isso, a prática do yoga, depois de Yama Niyama, que é a base, começa em asana. Porque o asana dá força para o corpo. Porque o corpo estando fraco, não há resistência para a mente. A mente, ela é a fragrância, ela é o corpo dá suporte para tudo isso. Então é muito importante manter estabilidade. Isso não quer dizer você ir para uma academia e ficar forte, né? E ficar carregando carroça nas costas. Isso quer dizer você ter força e elasticidade. Quer dizer o seu corpo está bem, harmônico, estruturado, né? Quanto mais fraco o seu corpo, menos sustentação a sua mente vai estar. Então, é a hora da prática. Eu falo muito isso, né, por experiência e por realmente acreditar nisso que eu estou falando. É muito importante estabelecer uma disciplina prática, gente. É muito importante, é fundamental. Todas as vezes que você deixa uma prática, seja ela no seu sentido geral, tá? Não estou falando especificamente de prática A, B, de X ou Y. Quando você estabelece uma rotina de um sadhana diário, eu tenho que cantar o mantra, o japa, me associar, a leitura, as pessoas. O meu trabalho, a parte do meu sadhana, o que eu faço para ganhar dinheiro, no budismo é tido como um dos caminhos, dos 8 caminhos. O meu trabalho é parte da minha vida. Se o meu trabalho
me tira a minha estabilidade, ou me tira a possibilidade de me estruturar na vida, está perdido, né? Então, repensar, que na verdade isso vai cair na próxima fase, mas já começa esse caminho de repensar, que estava no slide anterior até, né? Repensar as estruturas da minha vida, né? Começa o questionamento, né? Porque na medida que você faz um trabalho que está totalmente em desacordo com aquilo que você faz, e entenda bem, cada um tem um trabalho, não tem trabalho melhor nem pior. É aquilo que é para você. Por isso é aquela situação de solidão, né? De fazer para si, por si, né? Porque o meu trabalho é o meu. Eu posso ir lá limpar chão. E limpar chão pode ser um grande trabalho para mim, né? Esse é o meu dharma de trabalho. E não importa se o outro é mais inteligente, é mais bonito, não quero saber. Essa é a minha função. Então, não colocando nada como uma perspectiva de isso é melhor e isso é pior. Mas isso atrapalha o meu caminho. Então, não faça, né? Busque, nesse estágio, a compreensão de sadhana, que sadhana é a vida. Sadhana é tudo que eu faço na minha vida. Todas as minhas associações, nesse momento, se estabelecem como um sadhana, como uma prática. A vida é uma prática, a vida é essa experiência. É fundamental e extremamente importante entender que o sadhana é a minha vida. A forma como eu vivo é o meu sadhana. E aí usar também os grandes catalisadores, os exemplos, né? Os exemplos são fundamentais. Coloquei usar os arquétipos, que está muito ligado na parte dos exemplos mais figurados, como as estruturas mitológicas, arquetípicas, né? E os exemplos verdadeiros, né? As pessoas. Nesse caso, os santos, na verdade, servem para isso, né? Tudo isso que a gente está falando, alguém tem que ter feito. Porque se ninguém fez nada, ninguém chegou a caminho nenhum, eu não tenho referência nenhuma para seguir. Eu não sei nem se é verdade. Então, eu preciso ter referência. Então, essas grandes almas, em todos os sentidos, elas vêm para nos dar essas referências. Inspiração. Né? Usar, eu já coloquei sobre isso, né? Usar as figuras mitológicas, arquetípicas, ou qualquer estrutura, ela serve como inspiração. Essa inspiração, esse catalisador para nos ajudar nesse caminho. Porque é um caminho muito individual, é um caminho muito difícil, né? Você conseguir seguir, sendo que as pessoas não estão compreendendo o seu caminho porque não é o delas. É simples, né? Não é porque ninguém está errado, porque deveriam dar uma força, as pessoas são ruins, não é nada disso. É porque o caminho é seu, né? Não é dela. Então, como é que uma pessoa ao seu lado pode fazer o seu caminho? Não tem como. Ela pode até caminhar paralelo com você, mas o seu não vai ter como caminhar. Então, é preciso muito essa busca por experiência de outras, né? Por algo que catalise, algo que ajude, que nos dê essa base para que a gente siga, né? E que nos mostre uma referência futura. Então, aí entra o aspecto devocional no seu sentido de escolher os santos ou as pessoas. Percebe que se eu tirar isso tudo que eu estou falando no caminho espiritual, que é o que a gente está falando, trazer para um caminho profissional, é a mesma estrutura. Né? Quando eu entro num caminho, eu vou buscar as referências da minha profissão, eu vou seguir os livros, vou me associar, vou criar o network, que seriam as boas associações. É exatamente as mesmas estruturas, gente. Não tem nada de novidade, não existe nada de espetacular. É só compreender, é só parar e pensar um pouco nessas estruturas. O que são esses textos, esses estudos que a gente faz? Na verdade, nada mais é do que o psicólogo faz, né? Ele olha e indica os caminhos, percebe as coisas que você está errando, os hábitos, e vai dando indicações para que você se autoconheça. Esses textos, esses estudos, nada mais são do que balizas, né, para a gente olhar o que é óbvio, né, o que é a vida. Não tem muita diferença nisso. Então, quando você pegar, né, nesse momento, use de todas as ferramentas sem preconceito, né, sem medo, né, sem vergonha. Então, se Ganesha é o seu inspirador, porque ele vai tirar os obstáculos e ele está pisando no rato, que é o ego, e ele tem a cabeça de elefante, que significa a inteligência, a memória, e ele tem a cabeça de elefante, um corpo de criança, que é a associação do animal, que é humano também. Todas essas simbologias em volta de Ganesha podem te ajudar a inspirar. Cada um desses momentos, ele está te dando o chakra, a roda, ele tem toda uma estrutura simbólica importante que nos inspira, né? Que nos lembram das coisas, que nos traz inspiração. Bota o Ganesha lá. Se não é Ganesha, se é o santo sei lá qual, né? Bota o santo sei lá qual, mas usa das estruturas figuradas, das linguagens, das mitologias,
de tudo que você puder, que são ferramentas disponíveis para a gente, para nos auxiliar nos caminhos, seja ele qual for. Que a gente não tem vergonha nenhuma de ficar um ano na floresta para ganhar 3 milhões de dólares. E aí toda a simbologia que está envolvida nisso, aí é ótimo, né? A fotografia do Mr. X lá, que ganhou a fortuna, está valendo. Agora, quando você pega alguma estrutura que não é nesse nível, é colocado como inferior, né? Como primitivo, infantil, fantasioso, que toda essa estrutura científica, iluminista, que vem colocando tudo isso como um aspecto menor, né? E aí a gente tem vergonha, aí a gente busca as coisas que são mais niveladas com inteligência, com racionalidade, com a bobagem que a gente tem na cabeça. Mas, na verdade, são todos instrumentos, né? São pessoas que estão aí para nos dar exemplos, enfim, né? Toda uma estrutura de associação que a gente pode usar para que a gente consiga chegar, ancorar esse caminho. E como a Cori colocou, é o começo da estrada onde a gente não tem ainda a capacidade de se deparar com as situações que a gente está se deparando. Então, precisa criar, e isso é criado dessa forma. Associação, inspirando em experiências, usando todas as linguagens que podem para nos amparar, e prática constante, né? Com ou sem disposição, devia até ter colocado em maiúsculo ali. E aí, nesse ponto, começa a se habilitar para chegar na próxima fase, que é Shakti. Shakti é a fase da energia. Shakti é o momento. E aí Shakti é o ponto crucial onde vai ou não vai. Ou fica no mesmo estado, ou cai, ou continua. É a decisão que vai ser tomada nessa próxima fase, que é chamada de Shakti Pad. Vou fazer uma interrupção para vocês fazerem perguntas, colocações. Eu acho que esse estudo é muito a vida da gente. Então, eu acho que é muito bacana. Talvez vocês aí entrarem mais na conversa e colocarem o que vocês quiserem. Fiquem à vontade. É o dia a dia, Danilo, né? É. Eu acho. Danilo, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos falar do aqui e agora. Tá bom, então a gente não perder tempo com o passado e nem criar a ilusão do futuro, ok? Mas esse momento do agora, que talvez a gente tenha que fazer uma certa avaliação do passado, para a gente poder entender esse agora de hoje, também não é importante? Sim, fundamental. O passado, ele serve como toda a estrutura de base para o que eu sou agora. O problema é o apego ao passado. Não é utilizar o passado como informação. O passado é o que eu sou. Então, o passado é como se fosse um livro. Eu olho ele para saber o que eu fiz e me instruir o que eu vou fazer. O problema é que a gente fica apegado. A gente quer ser aquilo que foi ou fica profundamente repreendendo aquilo que fez e que já fez. Se a gente olhar, percebe que toda a estrutura dessa conversa de yoga, de uma forma geral, ela está muito ligado, como Krishna resumiu de forma muito clara, a 2 pontos: prática, abhyasa, desapego, vairagya. Isso é yoga. Isso é yoga no sentido, isso é a vida. Porque, na verdade, se eu pegar o meu passado e olhar de forma desapegada, sem envolvimento emocional, ele me instrui, ele me ajuda, ele é uma fonte de informação. Se eu me apego, acabou. Eu já me identifico com ele, eu já sofro, eu já fico nostálgico, eu já fico querendo ser, ou fico me arrependido, percebe? É essa estrutura de apego e arrependimento, e essa criação, como a Elis colocou, essa criação fantasiosa que a gente faz do passado e se apega a ele, é que tira a capacidade de agir com consciência e clareza no momento, percebe? E entender o futuro, como o Wesley colocou, como natural. Eu preciso comer amanhã, então eu preciso ter comida hoje. Se eu não tiver comida hoje, eu não como amanhã. Mas percebe que sempre de uma forma clara, objetiva e com um nível de concentração no que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo, ele realmente me ajuda, com as informações que eu tive do passado, a estruturar um possível amanhã? É isso, né? O problema é que existe uma estrutura emocional no começo da conversa, qual a Richelle colocou, se o gato sofreu muito com a minha ausência. O gato, ele é muito mais inteligente que nós, porque ele não tem esse apego emocional, né, que o cachorro tem, dessa passividade. Quando o carro para no portão, o cachorro já vira de cabeça para baixo, começa a gritar e pula na porta e quase se mata que a gente está chegando, porque ele é passivo, emocional. O meu dono está chegando, quase tem um ataque cardíaco. O gato não. O gato falou, nossa, chegou, que bom.
Chegou. Estava na hora de chegar. A gente acordei ontem, mas tudo bem, tá tudo certo. E é essa objetividade, né, que a gente tem que desenvolver. E isso não é, como é que fala a palavra? Insensibilidade, não é exatamente essa palavra, mas não é insensibilidade, não é frieza, é viver a vida de forma clara, objetiva, serena. Isso é o princípio de Ananda, né? Ananda, essa paz, essa bem-aventurança, ela vem dessa estabilidade, né? De ver as coisas como são, né? Sem envolvimento, de forma clara. E é isso que se busca. E isso se ganha com associação, inspiração e sadhana. E prática. Não tem outro jeito. A mente tem que ser treinada. A serenidade, a paz e a capacidade de observar o mundo de forma mais clara é treinamento. Pode ser até uma dádiva divina de você ganhar, mas esperar ganhar uma dádiva divina é a mesma coisa de você esperar ganhar na cena. Então, ao invés de trabalhar, fica jogando na cena, quem sabe você ganha. Então, essa expectativa de cair do céu, talvez seja mesmo o jogo da cena. Então, como a cena é difícil ganhar, prática. Não tem outra forma. Treina a sua mente. E quanto mais a mente treinada, mais capacidade de observar o mundo de forma mais serena, mais tranquila. E conseguir avançar nas próximas fases que a gente vai ver. Mas, gente, eu falo para vocês falarem, eu fico falando. Danilo, eu acho difícil, às vezes, separar esse estado de espírito, assim, de uma apatia ou de um niilismo, sabe? Exatamente, Eu acho que essa é a coisa um pouco complicada de entender. Eu acho que até como você colocou, pela nossa criação ocidental, né? Exatamente, que a gente acha que... Porque a gente é criado para movimentar todo dia, né? Porque é muito comum a pessoa falar assim, nossa, eu não aguento ficar parado. É muito comum a pessoa chegar e ficar estressada porque está parado. Vamos para um lugar, sei lá, para uma fazenda, um lugar... Imagina ficar sem fazer nada. Essa cultura de fazer, de coisar, nos atrapalha muito nessa perspectiva. Quando você fala de olhar de uma forma serena, é exatamente o que você colocou, né? De se tornar uma coisa ilícita, uma coisa absolutamente apatia, né? E não é. Pelo contrário. O exemplo típico, até tinha a Júlia que faz medicina lá no grupo ontem, é típico analisar a própria estrutura do médico. Um médico não atende um parente, porque ele tem um envolvimento emocional e não tem capacidade suficiente de atuar de clareza e da forma correta. Um psicólogo, esses profissionais, eles não podem atender. Por quê? Porque existe um apego emocional. Na hora que você coloca a emoção e um princípio passional, perdeu o discernimento, a clareza. E aí é preciso pegar um outro profissional que olhe, que não necessariamente com frieza, mas com capacidade, com serenidade e tome as melhores decisões. Que é isso que atrapalha a gente de tomar as melhores decisões. O nível de falta de discernimento, né? Mas é difícil, como você colocou. Difícil essa linha, né? Entre você ser sereno, estar em paz, e ser frio, né? Acho que não é não ligar, é se colocar como observador, né? Essa é a... Você quer ver Eu falei muito sobre 3 pontos. Associação, inspiração e sadhana. Quem que pode ser uma grande inspiração e você vai nessa com firmeza que eu garanto, senão o dinheiro de volta. Dalai Lama. Olha o Dalai Lama. Em toda a situação que ele está, ele é sereno, estável. Tem um filme que ele se relaciona com os cientistas, né? E aí essa relação budismo com a ciência, estudar a mente, e o documentário inteiro é voltado nisso. E aí ele está com os maiores cientistas do mundo, Nobel, prêmios, os caras de todas as universidades mundiais, e ele. Percebe como os caras falam e como ele fala. Os caras estão querendo mostrar um conhecimento e fala fórmula, e fala, porque é o cara, né? Ele se mantém estável o tempo todo. E às vezes dá risada, às vezes fala. Se você perceber ele como inspiração, o Dalai Lama é o cara. Ele é o cara. E ele não tem nenhum momento frieza. Ele é sempre estável, ele é sempre feliz. Ele é a perspectiva humana de Ananda. Ele está sempre em paz, ele está sempre bem, está sempre vendo com clareza as coisas, sem viagem. E ele é uma inspiração. Por isso ele é um líder religioso, né? Porque ele é uma inspiração.
E é bacana porque ele é uma inspiração de uma religião ateísta, de uma religião que não tem grandes parafernálias. Então, ele é um cara bem bacana para se inspirar, porque não tem muita viagem. Não tem viagem nenhuma, pessoal. E tem todo um lado místico. Isso eu acho legal, porque ele consegue manter essa estabilidade, essa visão clara e desenvolver também todo um outro lado místico e ritualístico, sem nenhum problema, sem nenhum conflito. A gente fala, eu falo para vocês falarem e fico falando. Né? A gente precisa, Esparadrapo na boca. penso que a gente precisa, primeiro de tudo, é começar a quebrar o nosso sistema de crença, né? É. Que é uma coisa milenar. Isso é prática. Lá, né? É prática. E isso é prática, né? É. Cada vez que você pensa uma coisa, você dispensa. Mas para você perceber e dispensar, prática. Prática. Porque a mente tem que estar forte. E força de mente é prática. Não tem outra forma. Não tem outro jeito. É corpo forte, mente forte. É uma prática diária. E culturalmente, Danilo, então, né? Pode falar. Danilo, então entra naquele livro de Prabhupada, Vida Simples de Pensamento Elevado. Mas para Sem ter vida simples, complicação, você né? tem que ser simples. Né? Sem O complicação difícil com é as coisas. ser- Sem complicação no dia a dia. É o sadhana. É o sadhana. É o sadhana. Pode falar, Elise. Você fala. O exemplo da Cori foi perfeito ali, o jeito que a gente é criado, né? Que é a concepção de sociedade nossa, né? O exemplo que você deu ali no começo da questão do dinheiro. Nós somos criados para produzir, tem que estar sempre produzindo, dando retorno financeiro. Se alguém fala assim, vai conseguir os 3 milhões lá, ok. Vou me retirar porque eu vou começar no desenvolvimento meu espiritual. Nossa, é um preconceito muito comum a pessoa danado. falar assim, nossa, eu cheguei em casa, não vi meus filhos crescer, fiquei dormindo, não dormi, trabalhei até madrugada, passei 3 noites trabalhando. Isso é absolutamente normal, é louvável você fazer isso. Agora, qualquer momento que você tire para pensar algo que não seja ganhar dinheiro, cara, como assim? Tá louco? Vai trabalhar, vagabundo. E aí o preconceito, né, que tem também. Eu acho um preconceito muito grande com esse caminho espiritual, quando a gente começa a conversar sobre esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, uso o exemplo das aulas. A gente aprende tanta coisa bacana, às vezes eu vou comentar com uma outra pessoa, a pessoa olha assim, lá, a menina é good vibes. Não é nada a ver, às vezes está comentando alguma coisa que a gente aprendeu, uma coisa prática. Sabe, é um preconceito mesmo. Mas a gente ocidental também, né? Muito mais preconceituoso. Né? Porque o indiano já nasce sentado no chão e falando essas bobagens todas desde criança. E aí, por isso que ele não liga de ser pobre. Muitas vezes a gente fica horrorizado que ele é pobre, mas ele não está nem aí. Né? Muitas vezes ele está, claro. Né? Claro que 1 bilhão de habitantes tem de tudo, mas muitas vezes ele não está muito afim. Tem um cara que fala uma coisa que é muito interessante. Né? Se você pegar a Índia e os Estados Unidos, qual é o modelo de sucesso nos Estados Unidos? É ter tudo, ser o máximo. Qual é o modelo de sucesso da Índia? É não ter nada, é abandonar tudo. Então, são duas visões absolutamente diferentes da vida. Né? Enquanto um povo está buscando largar a mão de tudo, o outro está buscando ter tudo. Então, não é que compara uma coisa com a outra. Né? Agora, tudo tem os dois lados da moeda, né? Acontece o que está acontecendo agora também, né? Nesse não querer nada e confiar muito nas coisas, se entregar à existência, eles estão batendo recorde atrás de recorde do Covid, né? Porque eles estão... Teve uma cena que mostraram ontem antes de ontem, que está tendo uma mela, e os sadhus saem todos da caverna, né? São de 12 em 12 anos, saem todos da caverna para se encontrar. Tinham 30 milhões juntos à beira do rio. E na Índia 1 bilhão, né? Não é que nem o estádio de futebol, que tem 300 mil. 30 milhões de pessoas sem máscara, aglomeradas à beira do rio. Você vai ver o resultado disso. Né? É o que está acontecendo agora, infelizmente. Né? Mas fiquem à vontade, gente. O que vocês... Quem é que fala assim pra gente? Toda hora que eu ligo para você, você está fazendo meditação, você está na aula de filosofia, você está fazendo... Você não faz mais nada na vida, não sei. Que tanta aula é essa? Você falou um ponto, né? Você não faz nada da vida. Agora, se você tivesse, sei lá, carregando o saco de pedra, martelando coisa, aí seria o cara, né? Tá fazendo alguma coisa. Pra que tanta aula? Pra que tanto? Nossa!
Ah, mas que beleza, viu? Muito obrigada, Danilo. Esse estudo é muito interessante, que agora a gente vai para o terceiro Muito passo, lindo. que agora a gente entra no ponto de que agora é o Shakti, né? É a energia. Agora é o momento onde a gente vai decidir para onde vai, de que forma vai. É muito bacana, pelo menos para mim está sendo muito interessante, que a gente vai fazer uma alta análise, né, da caminhada da nossa vida. Nossa, nem fale. Muito bom. Excelente. Muito obrigada, Danilo. Boa noite para vocês. Boa Se alguém noite quiser a falar mais todos. alguma coisa, fique Muito à vontade, obrigada gente. pelo. Se não, É nós e nós falando. horas. Acho que nós... Eu vou falar uma coisa, passou muito rápido, porque a aula estava muito boa, acabou muito rápido. Rápido Né? Passou assim. Eu vi, você falou de rápido agora, o que eu vi mesmo? Porque agora eu estava vendo um texto sobre o que era mesmo? Da live lá da autorrealização. A autorrealização é o ponto onde não tem mais tempo. Você chega, não tem mais princípio. Está ficando autorrealizado. Não tem mais a questão de tempo, não existe mais. Que legal. Gente, um bom descanso. Amanhã a gente Obrigada. tem prática, Muito 9 horas, obrigada pra quem pela quiser ao aula. vivo, passa, porque não puder, passa gravado. Amanhã à noite a gente tem a turma voltando presencial. Tomara que dê tudo certo. Bom descanso e até amanhã, gente. Bom descanso. Boa Tchau, noite. gente. Muito Boa noite pra obrigada. Bom vocês. descanso a Tchau, todos. tchau. Boa noite.